aqui no nosso programa. Bruno Tálamo tem informações exclusivas em relação a isso, nada ainda, né, nada além, ou seja, muito além daquilo que foi publicado, na verdade, e vocês vão saber tudo com ele daqui a pouquinho. A história não tá bonita, gente, não tá bonita mesmo, infelizmente, viu? Mas vamos falar do Fabrício Battaglin, né? Porque, mais uma vez, amanhã tá zicada da Globo, ou fase da Rede Globo de televisão, principalmente no horário da manhã, porque, olha, a Ana teve a queda, saiu, ficou o Fabrício com a Thalita, não é, Moretti? E aí hoje, quando eles chegam para fazer o programa, vai fazer teste, né, como se faz sempre, e aí ele testa positivo. E aí, como é que fica essa história? Quem é que vai substituir o Fabrício? É que a Ana já tinha deixado engatilhado que ela volta na próxima segunda-feira. Espera-se que volte mesmo, porque só a titular assumindo agora, porque ele que é o substituto não pode. E tem a questão da Thalita, que ficou ao lado dele o tempo todo, essa semana toda em que a Ana ficou em casa por conta da queda. Não é? Foi a dupla, e a gente ainda falou muito disso aqui, dupla boa, dupla legal, a própria Ana elogiou, mas de repente eles chegam para apresentar o programa hoje pela manhã, ao vivo como sempre, tem que fazer o teste antes de começar o trabalho, nunca que ele estava imaginando que ele fosse testar positivo, e aí é que a situação complicou bastante mesmo, e começou a indagação do público, primeiro a torcida para que o Fabrício Battaglin fique bem logo, ele é vacinado, então não vai evoluir para nada mais grave, ficando em casa, já está afastado, né, segundo determinação da Rede Globo, por 14 dias, que é o prazo, né, do ciclo da doença realmente. Agora, todo mundo ficou perguntando, e a Thalita Moretti, como é que fica nessa história? Ela apresentou o programa, disse que fez o teste dela, está negativo, e realmente fez o mais você sozinha, só que o fato de estar negativo, depois de conviver uma semana com uma pessoa que de repente testa positivo, não é garantia de nada. Existe uma janela de oportunidade aí. Talvez o tempo dos sintomas dela aparecerem, né, ainda não se manifestasse hoje, mas pode ser que aconteça no final de semana, na segunda-feira, não se sabe. A Globo tinha que ter feito o que a Record TV fez. A Cobra Judite, o Marcos Paulo, testou positivo, o que aconteceu? Afasta quem está todo dia com ele, na mesma bancada. O Fabrício e a Thalita no mesmo estúdio, juntos o tempo todo. A Record afastou Fabiola Heipert e também o Reinaldo Gotino, até que se desse um prazo onde realmente se certificasse que eles continuavam negativados. Isso teria que ter sido feito. Não foi feito. Existe um motivo para isso? Existe, que só o Alessandro Lobianco sabe e vai contar daqui a pouquinho para a gente também. O certo seria exatamente isso, que a Globo tivesse afastado os dois apresentadores, mesmo que ela esteja negativada. Pode ser só nesse momento. Precisa de um prazo para se certificar, repetir o exame e certificar o resultado negativo. Isso não foi feito. Então, né, fica devendo, existe um motivo, o Lobianco já está a postos direto do Rio de Janeiro para contar os bastidores dessa história para a gente, porque parece que hoje de manhã a coisa complicou bastante mesmo nos bastidores do Mais Você. Lá do Carioca do A Tarde é Sua, muito boa tarde. Boa tarde, Sônia, Vlad, Thiago, Felipe, boa tarde, pessoal de casa. E bastidores conturbados mesmo essa manhã, Sônia, porque a notícia pegou todo mundo de surpresa e não teve um plano B. E esse é o grande temor hoje da Globo. Inclusive, eu tive uma informação agora. Enquanto você estava falando, eu recebi aqui uma informação segura. Sim. Que até uma reunião mais tarde vai ter, Sônia, para ver as condições para Ana Maria poder retornar na segunda. Tem esse E eu lado? vou explicar direitinho. Tá bom. Tem, vamos lá. Tem. E porque o que acontece? O Fabrício chegou lá para gravar, pegou, né, deu positivo, 14 dias afastado. Mas o que essas fontes dos bastidores dizem? Que teve uma flexibilização dentro da Globo em relação a não precisar, não ter mais a necessidade da equipe toda ficar de máscara, por exemplo. Essas coisas já estão mais flexíveis lá dentro. Então, o que acontece?
A Thalita e o Fabrício, eles são muito comunicativos, principalmente a Thalita. Hoje, a Thalita, quando entrou no ar para dar notícia, ela disse: eu e o Fabrício trabalhamos um ao lado do outro, sem máscara, mas com distanciamento. Balela. Quem está lá dentro disse: não tem isso. A Thalita conversa, fala perto das pessoas, encosta, abraça. Ela é muito comunicativa, não tem isso, fala com a equipe toda. O Fabrício também. Então, a primeira coisa foi: meu Deus, será que a Thalita pode estar com falso negativo? Sim. Como que a gente faz? E tentaram, Sônia, ver uma pessoa para substituir inicialmente a Thalita. Mas inicialmente, ocorre que a eles Thalita... iam tirar os dois, então, é isso? Iam tirar os dois, iam achar um substituto também para a Thalita, exatamente como foi feito na TV Record. Só que acontece que a Thalita já é uma substituta, então teria que ser o substituto do substituto. Exatamente. E o que essa fonte me passou foi que, assim, Lobianco, o clima lá era o seguinte: imagina uma prorrogação do segundo tempo de uma partida de futebol, que é aquele mata-mata, só faltam 5 minutos para o jogo acabar, quer dizer, para começar o programa. E o único reserva que você tem, quando vai para o caminho do vestiário para entrar em campo, cai e se machuca. Quem vai substituir o reserva? Não tinha essa pessoa, foi um desespero. Não tinha como tirar o programa do ar, porque também falaram: meu Deus, não vai ter hoje o Mais Você, mas não tem como, a programação estava feita. Não tinha tempo hábil para se colocar nada no lugar também. E aí vem um pânico, Sônia, generalizado da equipe. Porque o levantamento que fizeram é: será que essa suspeita de falso negativo da Thalita, isso também não pode ter contaminado outras pessoas ali dentro do estúdio? Será que tem câmera, tem equipe dentro, né? Olha, ontem o Fabrício estava sentado numa cadeira de maquiagem. Então, quer dizer, tem a maquiadora, tem... Olha, Sônia, uma série de pessoas entraram em desespero e comunicaram à equipe. Falaram: olha, não tem jeito, vamos ter que entrar no ar. Então, hoje, tiveram uma série de protocolos. A Thalita, ela, com essa suspeita de poder estar com falso negativo, porque isso a gente só vai saber daqui a 7 dias. É como você falou, ela pode estar positivada e só daqui a 6, 5 dias o exame aponte. Então, fizeram um esquema, Sônia, de isolamento total. Ela entrou, não pôde conversar com ninguém da equipe, foi direto para o estúdio. Os câmeras, todo mundo com máscara, distanciamento, óculos, viseira. Mas rolou alguns momentos de tensão, porque ela teria chegado antes no estúdio, antes do Fabrício. Quando o Fabrício chegou, ela já estava lá dentro. Então, quer dizer, quando ele entrou, ainda não tinha essa suspeita. Ela estava falando com as pessoas, com todo mundo. Foi, de repente, uma correria: avisa que o Fabrício deu positivo, isola a Thalita. Meu Deus, o que a gente faz? Mas a maquiadora ficou desesperada, a maquiadora ficou com medo, mas teve que maquiar. Os câmeras, operador de áudio, cabo-man, quer dizer, foi um desespero total. E aí estão avaliando: meu Deus, se tem mais gente da equipe, se outras pessoas poderão estar também com falso negativo, como vai ser com a Ana Maria? Será que está seguro para a Ana Maria voltar? Será que a Ana Maria, de repente, espera mais 10 dias? Isso ninguém sabe. Isso vai ser uma coisa que vai entrar em discussão agora à tarde. Mas, de Sônia, qualquer o maneira, cenário foi... Não, desculpa. Foi de desespero mesmo. Eu imagino. Ela está vindo de uma queda que, pelo jeito, foi séria, tanto que ela ficou afastada, nem o rosto ela mostrou em vídeo para o público, nada. Demorou para aparecer, para falar com o povo. A gente viu como é que essa situação foi dada. E, de repente... E ainda vai explicar, né, Sônia? Exatamente. O que ocasionou esse tombo que ninguém sabe certamente. E aí vem uma outra questão. Ela pode fazer de casa? Não tem que mandar a equipe do mesmo jeito? É seguro que ela vá? Então, olha, vou falar uma coisa. Que situação, né? Tá zicado. Essa manhã na Globo tá zicada. Mas o que falam, assim, que o ápice mesmo do terror na parte da manhã foi o pouco tempo ligando para outros apresentadores e o retorno de que ninguém podia. Alguém estava longe, outro não pode, já estou com o roteiro para o programa de amanhã. Então, quer dizer, não dá para dobrar quem tá fazendo o encontro com Fátima. Não tem como dobrar porque só iria chegar mais tarde, porque também pensou em antecipar, manda chegar antes, que faz também o Mais Você. Só que não dava tempo, Sônia, não dava tempo. Então foi um terror mesmo, foi aquela coisa.
a gente vai ter que arriscar. Não tem como Certo. substituir ninguém em tempo hábil. Antes da gente ouvir aqui os nossos jornalistas, deixa eu te perguntar uma coisa que me falaram e que eu não sei se é verdade. Que, para cúmulo do azar, hoje foi um dia em que os dois chegaram quase que atrasados. Chegaram em cima da hora, de cima verdade. da hora. Foi isso mesmo? Olha aí, Para gente. completar foi isso, Meu Sônia, porque a Deus. Thalita chegou e o Fabrício chegou um pouco depois, mas o Fabrício já chegou mais naquele momento de pegar ali, passar o texto e já Sim. entrar em gravar. Não tá Esse foi o imaginando, motivo né? de não ter o tempo, né? Ele não imaginava, porque fez teste ontem, estava negativado, chega hoje, está positivado, e como Sim. ele não teve uma mudança drástica de rotina de ontem para hoje, essa foi a maior preocupação. Meu Deus, se desde ontem ele saiu, foi para casa, voltou, não fez nada excepcional, será que já não estava ontem? Porque é de um dia para o outro, meu Deus, e a equipe toda. E é o que falaram, os dois, Sônia, são muito comunicativos com Sim, toda a equipe. sim. Né? Vão, conversam, falam de perto. E Eu entre falei com uma eles pessoa, mesmos. inclusive... Olha lá, tá escrito lá. Tá escrito. Fala. Como Quem a é que Thalita consegue Moretti ler? anunciou, estou de pijamão aqui porque fui pego pela Covid. Fazemos teste na Globo dia sim, dia não. O de quarta deu negativo. Hoje, positivei. E claro, já estou de molho aqui em casa. Sintoma? Quase nenhum por enquanto. Graças a Deus. Só a voz que ficou anasalada. Mas tenho que acompanhar e ficar longe de todo mundo por um dia. Já estou de volta e cuide-se. Mesmo vacinados, como eu que tomei a dose única, não estamos livres da doença.